Se eu disser que um dos maiores ídolos do futebol está entre as decepções desta Copa, você acredita? É. E se eu disser que um dos jogadores mais badalados do mundo decepcionou ainda mais? Pois é, minha gente, chegamos ao fim da Copa do Mundo e talvez esse seja o último vídeo sobre esse tema. Mas eu não sei quem que você está pensando que decepcionou nessa Copa. Se você quer fazer um teste, coloca aí nos comentários quem você acha que foi a decepção e depois você vê se bate com os jogadores que eu trouxe aqui para essa lista. A primeira decepção da Copa, para mim, é um jogador que já veio de uma polêmica bem próxima à Copa do Mundo, que é o Valverde do Real Madrid e do Uruguai. O Valverde chegou na Copa depois daquela briga tumultuada com o Tchouaméni lá no treino do Real Madrid, várias coisas que foram faladas sobre ele, e ele teve um desempenho muito ruim pelo Uruguai nessa primeira fase. Ele não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, o Uruguai foi eliminado logo na primeira fase, uma das principais decepções da Copa, coletivamente falando. E ainda o Valverde ele é responsável também porque ele é acreditado como um dos líderes do elenco e uma das pessoas que liderou a briga com o Eloco Bielsa. Então a gente teve uma dificuldade muito grande do Uruguai e o Eloco Bielsa, jogadores e o treinador. E uma das principais decepções coletivas da Copa se torna também uma decepção individual na figura aí do Lucas Valverde, um dos melhores meio-campos do mundo, mas que fez uma Copa muito abaixo do esperado. O segundo nome que eu trago nessa lista aqui chegou com o status de craque, um dos jogadores mais habilidosos do mundo, e fez uma Copa bem decepcionante. Sabe de quem eu estou falando? Do Cherki, da França. Exatamente. O Cherki não fez nenhum gol em 7 partidas que ele entrou. E claro que a gente tem que fazer uma ressalva de que ele era um reserva na França. Mas, cara, se você tem um time tão talentoso e você tem um reserva como o Cherki, ele pode ser um ponto diferencial do teu time. Entrar, mudar o jogo, botar fogo, driblar, fazer assistências. Ele não fez nada. Nem gol, nem assistência nessa Copa. Então o Cherki chegou com esse status de super craque, grande jogador, e não fez nada. E ainda ficou visto como alguém displicente, alguém preguiçoso. Se você assistiu a disputa do terceiro lugar, ele teve até uma chance titular e foi como se não tivesse acontecido nada no jogo. Então ainda tem aquela imagem dele sentado no banco, assim, sem a chuteira, deitado ali já nessa disputa do terceiro lugar. E essa é a imagem que passou. Um jogador que não tem objetividade, que não é muito talentoso. Quer dizer, ele é talentoso, mas que não consegue traduzir isso em campo. Um jogador que mostrou muita dificuldade. E ele sai, para mim, dessa Copa com o status assim de um jogador mentiroso. Como assim? Ah, muito talentoso, mas não traz esse talento para campo, não traz esse talento de forma objetiva. Então parece que essa habilidade dele é uma simples mentira, que não serve para nada, digamos assim, num futebol mais competitivo. E agora eu vou trazer mais 2 atletas do mesmo time, e talvez já tenha um pouquinho de polêmica aqui, mas são 2 atletas de um time que eu esperava muito e acredito que muitas pessoas esperavam muito. O time foi mal coletivamente, isso influenciou nesses atletas também. Então, o terceiro nome que eu trago nessa lista é o Cristiano Ronaldo. Cara, me dói trazer um pouco o nome do Cristiano Ronaldo, porque eu sou um super fã dele desde sempre, acho um grande jogador, um dos maiores artilheiros da história, um dos jogadores mais competitivos. Mas novamente uma Copa abaixo. A última Copa dele, a última chance de ser campeão, e ficou abaixo. Até fez 3 gols, você vai falar, poxa, não é tão pouco. 3 gols aí nas partidas que disputou. Mas se você assistiu o Portugal jogando, você vê que a participação dele no jogo não é boa. Ele não é envolvido. Ele fica lá parado, a bola não chega. Aí até ouvi algumas pessoas falando: nossa, o Portugal tem que tocar mais a bola para Cristiano Ronaldo. Mas será que o Cristiano Ronaldo estava no local certo para receber essa bola? Será que ele estava dando as opções necessárias para esses passes? Tem um lance muito marcante do Nuno Mendes contra a Croácia, que ele vai cortando o time inteiro, entra na frente da área, podia chutar para fazer o gol, daí ele vê o Cristiano Ronaldo, toca para trás, erra o passe. E isso me incomodou bastante no Cristiano Ronaldo em Portugal. Parece que o time tentava procurar ele e às vezes não era necessário procurar. Então, assim,
uma Copa abaixo do Cristiano Ronaldo, uma Copa de decepção, uma Copa que você esperava que talvez ele pudesse chegar numa semi. Portugal não devia ter caído para segundo lugar do grupo, poderia ter disputado outra chave e evitado esse confronto com a Espanha muito cedo. Claro, teria confrontos difíceis contra a Argentina e outros prováveis no caminho, mas a campanha de Portugal foi bem decepcionante e o Cristiano Ronaldo está envolvido nisso. Eu falei que ia trazer dois na mesma seleção, né? Então vou trazer mais um aqui de Portugal. Poderia trazer um terceiro até, porque eu acho que a Copa do Vitinha foi muito fraca. Mas teve um para mim que foi pior ainda. A Copa do Bruno Fernandes foi péssima. Por quê? Ele chegou com o status do melhor jogador da Premier League, o campeonato hoje mais famoso do mundo. Ele bateu o recorde de assistências da história da Premier League, com 21 assistências. E na Copa fez uma assistência em 5 jogos. Participação ruim, pouca influência no campo. Algumas pessoas falam que ele e Cristiano Ronaldo juntos não conseguem se encaixar em campo e que até existe uma disputa pela liderança do elenco, por dizer assim, eu sou o principal líder. Então, assim, foi uma Copa muito ruim do Bruno Fernandes. É um jogador talentosíssimo também. Ninguém bate o recorde de assistências na Premier League à toa. E ele bateu o recorde de assistências jogando no Manchester United, que hoje não é a principal potência da Inglaterra. É um time que trocou de técnico no meio da temporada, todo enrolado. Cara, a primeira assistência do Bruno Fernandes foi na 8ª rodada da Premier League. E ainda assim ele bateu o recorde de assistências. Foi eleito o melhor jogador do campeonato. Daí você faz uma Copa de uma assistência em 5 jogos, com os adversários que Portugal pegou. Portugal não pegou super adversários, enfrentou o Uzbequistão, enfrentou o Congo. Então, assim, a Copa do Bruno Fernandes é muito abaixo da possibilidade do que ele poderia oferecer. E assim, ali essa disputa de liderança entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, para mim, é bem clara. E isso fica claro também que atrapalha o time. Tô chegando no primeiro nome, talvez seja polêmico, mas para mim foi uma grande decepção. Você já imaginou ser campeão da Copa aos 19 anos e ainda ser visto como uma decepção? Eu acho que é o caso do Lamine Yamal. Gente, o Lamine Yamal chegou nessa Copa para ser um dos protagonistas. Você via até o pessoal falando, né, essa é a Copa dos protagonistas. Harry Kane, Bellingham, Mbappé, Messi, todo mundo jogando pra caramba, levando seus times às principais disputas, a lugares longes. Cara, a Espanha foi para a final, foi campeã, mas a participação do Lamine Yamal foi abaixo. A gente tem que fazer uma ressalva. Ele chegou lesionado na Copa, então começa até no banco, tendo pouco espaço, mas o tamanho da promessa que o Yamal você esperava uma Copa mais forte dele, você esperava uma Copa que ele fosse influente, que ele fizesse assistências, que eles fizessem gol. Eu até acho que ele jogou bem em algumas partidas, mas, por exemplo, a prova de que ele é uma das grandes decepções dessa Copa é que ele não foi nem cogitado para melhor jogador da Copa, mesmo o time dele sendo campeão, e para ser a revelação. Gente, a revelação foi um zagueiro. Excelente Copa do Cubarsí. Não estou até falando que o Cubarsí é ruim. Mas, nesse time da Espanha, a revelação era o Lamine Yamal. O Yamal não conseguiu jogar na Copa e por isso a prêmio revelação, acabou indo para o Cubarsí. Então, assim, por mais que ele tenha feito uma coisa. Gente, você tirar com 19 anos aquela pressão de nunca foi campeão da Copa do Mundo, o Lamine tem com 19 anos uma Eurocopa e uma Copa do Mundo. Então, isso está excelente para ele. Mas é óbvio que, para quem esperava um futebol de um dos grandes craques do mundo nessa Copa, esse futebol não apareceu no Lamine Yamal. E por isso eu coloco ele nessa lista das decepções da Copa. Talvez você tenha algumas outras decepções aí, eu não sei o que você pensou. Tem outros jogadores que poderiam entrar nessa lista. Eu penso em Musiala, eu penso talvez uma Copa abaixo até do Nuno Mendes em Portugal. Portugal, gente, estou botando quase Portugal inteiro, né? Porque realmente foi uma Copa bem abaixo também. É uma Copa que não teve, assim, outras decepções, porque de fato os grandes craques apareceram. Mas essa lista aí traz grandes jogadores que poderiam ter tido uma Copa
com um pouquinho mais de desempenho e um pouquinho mais de participação nos jogos e nos gols. E para você, quem foram as principais decepções da Copa? Coloca aí no vídeo, comenta aí, deixa seus comentários, aproveita e se inscreve no canal e bora para cima agora de novos campeonatos, Brasileirão chegando, Libertadores, campeonatos europeus, uma nova fase aí também no canal. Valeu!